papo sobre essas eleições do Hezbollah, sobre as peraltices do menino Erdogan aí, que não quer deixar a Suécia e a Finlândia entrar na OTAN. Enfim, ninguém melhor para falar do Oriente Médio que o Rogério Itablian. Rogério, boa noite, seja bem-vindo a bordo aí, meu camarada. Boa noite, comandante. Uma alegria estar aqui de volta no Arte da Guerra. Um prazer muito grande conversar com o público. Muitas das pessoas que estão aqui também nos acompanham, mas eventualmente aqueles que ainda não nos conheçam. Muito prazer, é uma alegria muito grande ter essa oportunidade. Bom, são dois temas importantíssimos. Essa questão do Líbano é uma questão que guarda muita semelhança com o que está acontecendo em outras partes do mundo, com o que aconteceu no Brasil em algum momento, em relação à questão dos movimentos financiados a partir do exterior. Eu agora mesmo, antes de nós entrarmos, estava acabando de ouvir um relato de uma fonte no Líbano, apesar do adiantado da hora, estava ouvindo o relato de uma fonte no Líbano que estava passando... Lá já é madrugada, Rogério? Já é madrugada, já é terça-feira, começo da terça-feira. E essa pessoa estava me passando agora o seguinte... que nós tivemos na eleição libanesa um fenômeno, está até falando comigo aqui, desculpa, pessoal, que foi no seguinte sentido: os Estados Unidos participando com a Grã-Bretanha da mobilização de movimentos de oposição, e esses movimentos de oposição com o objetivo de desestabilizar o governo do Líbano e com o objetivo de criar problemas em relação a continuidade de uma administração com um relativo grau de soberania. Ponto importante aqui a ser remarcado, que eu venho desde ontem recebendo alertas, no seguinte sentido, que alguns dos parlamentares eleitos, eles foram eleitos numa modalidade de representação independente. Me parece que também as forças cristãs ligadas ao presidente Aoun perderam alguma representação para o grupo do Samir Jajá, que é uma espécie de Zelensky libanês. Tem muitos amigos na colônia libanesa que pensam de uma forma e de outra, mas eu tenho que preservar a questão da honestidade intelectual. Mas pasteurizado, né, Rogério? Porque parece que esses candidatos aí que surgiram lá estão brotando no mundo inteiro. Aqui tentaram também, né? Deu certo. Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. São lideranças políticas que são treinadas, muito bem treinadas. Eles têm uma certa familiaridade com o modelo de operação que sempre fala sobre aquelas questões que nós sempre temos elencado: corrupção, agenda ambiental, direitos humanos, práticas de governança que eventualmente não são cumpridas de acordo com os desejos de Londres e de Washington. E parece que dessa feita, esses grupos que seriam oposição ao governo libanês elegeram cerca de 67 representantes. Ainda é um resultado que não está 100% consolidado, mas isso representaria a maioria. Agora, a questão é a seguinte: para eleger um presidente, precisa de 2/3 do parlamento, vai precisar de composição, e o grande problema que a gente encara no Líbano hoje é a tentativa de desestabilização do país linkada à tentativa de desestabilização da Síria. No Oriente Médio, há algum tempo, quem controla a Síria costuma controlar o Líbano, porque a Síria, fundamentalmente, sob o ponto de vista militar, costuma ter mais poder e condição de influência nesse aspecto, nessa seara também, sobre os partidos políticos do Líbano. A diferença que existe dessa vez é que nós estamos vendo... Não sei se o pessoal lembra, o comandante deve lembrar, que depois daquela explosão em 4 de agosto de 2020... quem visitou o Líbano imediatamente após a explosão foi o presidente Macron. O presidente Macron, que foi visitar áreas ligadas aos cristãos, a estes mesmos cristãos ligados ao grupo que nessa eleição tiveram um relativo êxito, se sobrepondo aí ao grupo cristão vinculado ao Hezbollah, ao movimento 8 de março, que é ligado ao presidente Aoun. Então, vai ser será certamente um tempo difícil. Vai ser um momento crítico para que a sociedade libanesa possa se deparar com as mesmas tentativas de desestabilização que nós estamos vendo no mundo todo. E esses candidatos independentes, até esse amigo, que é um amigo de origem armênia, mas que mora no Líbano, já esteve no Brasil muitas vezes, inclusive a gente tem uma facilidade por falar em português, também conversei com vários libaneses, inclusive libaneses xiitas, mas ele disse o seguinte: a representação lembra muito, são palavras dele, alguns parlamentares com o modelo do Mamãe Falei.
Você tem alguns mamãe falei que ganharam as eleições aqui para o parlamento. Então isso preocupa, e a tentativa de desestabilização do Líbano é real, é consistente. Por outro lado, a gente tem um Hezbollah que tem uma base popular, uma base militar, um vínculo com os sírios, um vínculo com o Irã, e de alguma forma também agora um vínculo e uma relação um pouco mais aberta com Moscou, que talvez dificulte as coisas. É um território disputado, é uma realidade difícil, e essas eleições, elas levaram todas as forças tradicionais a algum grau de perda em relação à representação parlamentar, exceto a ideia de que o grupo cristão, porque o parlamento ele é dividido de forma confessional, né? Então existe uma divisão para muçulmanos xiitas, sunitas, cristãos, drusos, armênios... É uma loucura, né? A divisão deles. E o senso... loucura para nós, né? O acerto possível deles, né, Rogério? Para nós, a base disso aí é um acordo que foi realizado no final da década de 80 em território saudita, mas a base do censo da época, ela ignorava algumas situações que aconteceram, por exemplo, o grande número de iraquianos que se deslocaram para o Líbano durante o período 90, 91, na Primeira Guerra do Golfo, depois um grande contingente de iraquianos na segunda leva de 2003, com a ocupação do Iraque, depois, durante o período mais crítico da guerra na Síria, muitos sírios também foram para lá, existem movimentos de palestinos também importantes. Isso acabou mudando um pouco o balanço demográfico no Líbano, mas a questão da representação confessional no parlamento prossegue a mesma. A que foi sob os auspícios daquele acordo na Arábia Saudita no final dos anos 80, foi estabelecida e até hoje é mantida. O grande problema que eu vejo nesse momento é que estas potências que estão aí, França, Grã-Bretanha, Estados Unidos, que estão envolvidas no conflito ucraniano e estão também envolvidas em outros conflitos com seus proxies, representantes e tudo mais, desta feita, me parece que irão tentar lances mais ousados. Semanas atrás, nós vimos alguma perspectiva de movimentação, de protesto no Líbano, que tinha o seguinte apelo em relação à opinião pública: vem para a rua. Eu só estou suscitando algumas coincidências aqui para a reflexão das pessoas. Por coincidência também, 2 vezes foram tentadas ações de auditoria em relação ao Banco Central libanês, cuja empresa contratada foi ninguém mais, ninguém menos, os contratos foram rompidos em ambas oportunidades, do que a Álvares e Marçal. Essa mesma Álvares e Marçal que empregou por alguns meses o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Fernando Moro. Então, as coincidências não param por aí. Os modelos, o modus operandi, o modelo de operação, parece muito semelhante, se não idêntico, àqueles utilizados na Ucrânia, no Maidan, no Brasil em 2013, no mundo árabe, em Tunis, na Praça Tahrir, no Egito, na Armênia em 2018, e a gente sabe como é que terminam esses processos de cisão dentro das